eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Não estou no Espaço Energia Vital, mas eu vim falar com você sobre uma coisa, porque quando algo é recorrente pela minha vida, eu acredito que a dúvida de uma pessoa seja de outras pessoas. E eu quero falar sobre uma coisa que muita gente tem sentido, que é chamado névoa mental ou brain fog. E o que é essa névoa mental? É você ficar esquecido, é você não lembrar onde você colocou as coisas, é você sair daqui para ir na cozinha, chegar na cozinha e falar: o que eu vim fazer aqui mesmo? É você, e isso já aconteceu comigo, hein? Chegar uma hora antes numa aula da academia. E eu vou dar várias visões para você, para que você entenda que nunca é uma coisa só, é um conjunto de coisas, mas também eu vou dar sugestões de soluções, porque comigo foi assim e eu vi muita diferença. Primeiro, mulheres, a partir dos 40 anos, que a gente está na fase da pré-menopausa ou climatério, porque a gente só está na menopausa quando a gente fica 1 ano sem menstruar. Enquanto a gente não tem esse 1 ano sem menstruar, a gente diz que é pré-menopausa. A gente tem toda uma reconfiguração do cérebro que, inclusive, tem essas questões desses lapsos. E eu vou falar para vocês que eu comecei a ficar preocupada, falar: gente, mas o que é isso? Esquecida, distraída desse jeito. Sabe um dia que me aconteceu? Eu tenho o hábito, acaba a aula de yoga, eu vou lavar a garrafa térmica, daí eu venho para casa. Só que eu tava querendo ser super dinâmica, enquanto eu lavava a garrafa térmica, eu respondia coisa no WhatsApp. Sabe o que aconteceu um dia? Eu cheguei aqui em casa, eu falei assim: nossa, falei pro meu marido, eu acho que eu não desliguei a água da torneira enquanto eu tava lavando a garrafa térmica. E isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro não sabe, não é multitarefa. Ele não sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando eu comecei a perceber isso, e eu fiquei preocupada, falei: nossa, gente, será que é um começo de alguma demência, alguma coisa assim? Eu fui pesquisar e me observar mais. E eu vi que com esse negócio de querer performar, não estava dando certo. E fui estudar. E aprendi, porque eu fiz curso de estimulação cognitiva para usar para mim. E aprendi que realmente o nosso cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou ele vai lavar a garrafa, ou ele vai responder o WhatsApp. Então, o que eu tive muito forte para mim como um propósito, tanto que nós temos o nosso grupo chamado Leve por Natureza, que é para isso, para trazer mais leveza. Então, agora eu faço uma coisa de cada vez. A hora que eu tô lavando a garrafa, eu estou lavando a garrafa. A hora que eu estou mandando uma mensagem do WhatsApp, eu estou mandando a mensagem do WhatsApp. Evito ouvir no vezes 2, porque senão eu tô acelerando o meu cérebro também. Então, é importante a gente entender que o nosso estilo de vida vai interferir. E outra coisa, que até outro dia minha mãe falando que ela estava que foi um médico dar uma palestra para elas, um geriatra, e ele falou: muitas vezes você não tem demência, esqueci onde coloquei a chave. A gente tá dando muito estímulo para o nosso cérebro. Então a gente precisa fazer uma coisa de cada vez, estar atento ao que está fazendo. Daí olha que interessante, o meu avô, lá atrás, seu João D'Angelo, e ele sempre falava isso pra gente: quando você estiver fazendo uma coisa, fala 3 vezes para você que está fazendo aquilo. Então uma vez eu lembro que eu fui sair com ele, e a gente saía lá da rua Sora Angélica, descia e pegava ônibus, ia para o Clube Espéria, eu ia fazer compras na cidade, lá perto da Praça da Sé. E ele falava: ó, para eu não esquecer que eu tô fechando a porta, ele fechava, ele fala: estou fechando a porta foi fechada, fechei a porta. Porque daí, quando a gente descer lá embaixo, ele falou: eu não vou falar, nossa, será que eu fechei a porta? Porque eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Então, essa é a primeira coisa. Então, para de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Faça uma coisa de cada vez, que agora eu só tenho feito isso. Outra coisa, não faço mais as coisas correndo, que era assim: nossa, eu preciso fechar logo, para ir logo, que tem gente me esperando.
Não, faço com calma, porque eu estava acelerando o meu cérebro e isso não estava sendo uma coisa boa, uma coisa saudável. Então eu fui mudando várias coisas do meu estilo de vida e é importante você entender porque não adianta a gente usar o alinho essencial ou suplemento e não mudar o estilo de vida, que daí você vai falar assim: ah, tomei esse negócio que você falou, não adiantou não. Adianta, mas a gente precisa ajudar realmente no todo. Que isso que é naturopatia integrativa, a gente vê vários fatores. Eu vou ver o seu estilo de vida, mas eu vou ver também a sua alimentação. Eu vou ver o quanto que você tá tendo estímulo de tela. Quando eu fico muito tempo na tela, logo perto de dormir, meu cérebro acha que é dia ainda. E se ele acha que é dia, ele vai se manter desperto. Por isso, a gente tem que fazer o que a gente chama de higiene do sono. Eu espero que o som da chuva não te incomode. Eu vou até falar um pouquinho mais alto. Então, higiene do sono, gente, é eu chegar em casa, jantei, deixa as luzes mais baixas, deixa o som mais baixo. Imagina, pensa se você estiver numa festa, numa rave, tum-tic-tum, tum-tic-dum. Você vai conseguir sair dali 5 minutos dormir? Não, porque tem toda uma excitação cerebral. E isso acontece na nossa casa também. Então é importante a gente deixar a casa num ritmo mais tranquilo, inclusive, principalmente se temos criança na casa. Mas aqui em casa é assim, a gente jantou, a luz já fica mais baixa, eu evito ficar muito no celular, porque eu sei que isso interfere. Outra coisa que interfere, o teor das coisas que eu assisto na televisão. Vou te contar um segredo importante. O seu cérebro não sabe se você está assistindo um seriado, se você está assistindo uma matéria de jornal, se você está vivendo aquilo. Ele entende tudo o que você vê e o que você lê e o que você imagina, como você estivesse vivendo aquilo. Então, se você vê um monte de filme que é de guerra, que é de violência, o seu cérebro está sendo afetado por isso. E daí não tem como você ter um sono tranquilo. Então, olha a importância da higiene do sono, de ver as coisas, o que pensar aquilo que você vai assistir, inclusive antes de dormir. Aqui a gente adora ver seriados, eu aprendo um monte de coisa. Ontem eu vi um filme lindo, né? Que me inspirou muito. Mas, e tem às vezes alguns filmes que tem alguma coisa de violência, de polícia, mas eu não vejo isso perto de dormir. Eu me policio demais porque eu sei que isso interfere no meu sono, deixa o meu sono agitado. Então, observe os estímulos que você dá. E claro, quanto mais você preparar o seu corpo e a sua casa, mais relaxante vai ficar. Então, antes de dormir, eu coloco lá lavanda no meu difusor. Se eu tô mais num estado gripal, eu coloco também um eucalipto. Eu vejo o que eu quero. Hoje foi um dia muito tenso, eu preciso liberar mais dopamina no meu cérebro, então eu vou pôr óleos cítricos. Mas existem outras coisas que a gente também pode fazer. Eu gosto muito dos moduladores frequenciais, que eles fazem muita diferença. E também existem suplementos, porque pensa assim, ó. É a forma que você acorda, que você passa o seu dia, é a qualidade do seu sono. Então não adianta você, imagina se você estivesse numa zona de guerra, lá na Ucrânia que tá tendo guerra, que tá faltando luz. É difícil falar para as pessoas ali dormirem bem, pouco provável, né? Então, tudo que eu vou dar de estímulo, que seja de estímulos calmos, tranquilos. Então, busque acordar bem, passar o dia bem. Primeira coisa que a gente faz ao acordar, já ensinei vocês, tentar se olhar no espelho, fazer 3 elogios sinceros para você. Tipo, você faz uma boa maquiagem. Às vezes a pessoa fala assim, Gi, eu não tenho. Alguma coisa tem, você arruma bem o seu cabelo, você é uma boa filha, uma boa mãe. Faça 3 elogios sinceros, porque isso libera um circuito neuronal muito importante. Quando eu venho aqui para baixo, eu tomo água com limão, sal integral ou flor de sal, óleo essencial e creatina.
e já tomo 250 ml desse copo, depois tomo mais 250 ml de água, porque o nosso cérebro é feito de água e gordura. E aí vou usar suplementos que fazem toda a diferença. Magnésio. Magnésio, gente, de inúmeras funções enzimáticas, ele participa de 95% das funções enzimáticas. Então, como eu digo sempre, não sabe o que tomar? Creatina e magnésio, você já tá fazendo um monte de coisa. Esse magnésio eu gosto de tomar 4 logo pela manhã, porque ele me dá muita vontade de fazer xixi. Mas algumas pessoas a gente já chegou a modular o magnésio. Se a pessoa às vezes está muito agitada, tem uma moça que hoje ela tá tomando assim, ela toma 2 de manhã, um no almoço e um à tarde, porque ela não estava dormindo bem, e isso ajudou para que ela dormisse bem. Então a gente pode modular o seu magnésio também, mas a dose são 4. E aqui tem os tipos de magnésio que a gente precisa. Outra coisa que a gente precisa, boas gorduras. Tomo vários tipos de ômega. Esse ômega aqui, que é o ômega for memory, ele tem substâncias que ajudam a fazer uma limpeza no nosso cérebro. Eu senti muita diferença tomando dele, mas estou frisando aqui que não foi só o ômega. É um conjunto de várias coisas. Eu tomo vários outros suplementos. Tava aqui minha caixa que eu tava fazendo um material. O pessoal que tá no nosso grupo, ó, essa é minha caixinha de suplementos. Eu tomo vários, mas eu estou dizendo principalmente em relação à questão de memória, de saúde cerebral, os que são muito importantes. Creatina, magnésio, inclusive porque o magnésio nos relaxa. Às vezes a gente tá tão tenso, se eu tô tensa aqui, eu pinço aqui o meu pescoço, não vem sangue pro meu cérebro também, não tem sangue, não tem oxigênio. E aqui, então, o ômega, que ajuda demais. Eu tenho tomado uma cápsula só desse, porque eu tomo outros ômegas junto. Eu tomo de 3 a 4 ômegas por dia. Eu tomo da Catalmedic, que eu adoro. Eu tomo esse aqui, que eu adoro. Então, eu vou variando. Mas se você for tomar só desse, você pode tomar até 3 desse por dia. E precisa ser o memory, se você tá com questões de memória, porque a substância que tá aqui vai ajudar a fazer essa faxininha. Mas lembrando, do nosso estilo de vida é fazer mudanças em várias coisas. Esse sprayzinho aqui que eu fiz, ele é com um olhinho chamado banho de floresta. E o banho de floresta, gente, ele tem todo um respaldo científico lá do Japão, porque lá no Japão é muito interessante, os médicos receitam para as pessoas que estão com depressão, problema de dormir, pressão alta, diabetes, para a pessoa tomar banho de floresta. O banho de floresta é você andar no bosque. E eles foram tentar entender o porquê que as pessoas que andavam no bosque conseguiam ter os efeitos de baixar o estresse, dormir melhor, ter uma memória melhor, diminuir diabetes, uma série de coisas. Eles viram que os compostos que tinham nos pinheiros da floresta é o que acalmava as pessoas. Então, eles tiraram esses compostos, que nada mais são do que óleos essenciais, e começaram a fazer estudos com as pessoas que moravam longe das florestas, colocando esse olhinho ou em difusor ou um sprayzinho, difundindo pelo ambiente. E as pessoas tiveram o mesmo efeito. Então, quando a gente usa o sprayzinho, banho de floresta, ou óleo essencial, banho de floresta no nosso difusor, também estamos impactando positivamente o nosso corpo. E agora eu vou falar de 2 olhinhos essenciais que são muito interessantes, que ajudam demais na nossa saúde cerebral, e eles são adaptógenos. Um adaptogênico significa que ele regula tanto que estava na hipofunção quanto que está na hiperfunção, que é este aqui. O Adaptive, ele é um blend, significa que ele é uma mistura de óleos essenciais, que ele tem a capacidade de, se uma pessoa tá super excitada, ela vem pra cá, e se uma pessoa tá super desestimulada, ela vem pra cá. Isso é um adaptogênico, ou adaptógeno. E eu achei muito legal uma explicação que deram sobre adaptógenos, o adaptogênico é aquele copo que ele tem a capacidade de deixar o copo ali pela metade.
porque geralmente você já percebeu que o estresse, muita gente chega para mim e fala, Gi, mas foi uma coisa tão idiota que desencadeou o meu estresse, o estado depressivo, ou a minha irritação, porque aquela gotinha d'água que bateu naquele copo que já estava bem cheinho e transbordou. Então, quando a gente usa os adaptogênicos, ele esvazia aquele copo para que essa gotinha não deixe transbordar. Esse aqui, Adaptive, ele é muito incrível, você pode usar inalando, você pode usar fazendo massagem atrás da orelha. Vou te ensinar uma manobra muito interessante. Faz um V e faz isso aqui, porque você está estimulando, inclusive, o seu nervo vago. E você pode usar de várias formas. Pega uma gotinha, passa assim o dedo, aplica aqui. Pega nessa região aqui, porque você tá realmente estimulando o seu nervo vago, que é um nervo que vagueia por todo o seu corpo. Você pode inalar e você estará mandando esse estímulo para o seu bulbo olfatório, que vai levar muito rapidamente para o seu cérebro. Eu uso, sabe o que? O Adaptive, junto com esse outro olhinho que eu vou falar para vocês, para passar a manteiga corporal para hidratar a minha perna, por exemplo. Então, é uma versatilidade muito grande. O Adaptive também, ele tem pastilha, porque esse aqui eu não posso pôr na cápsula e tomar. Mas existe a pastilha dele, que é um suplemento alimentar, que você pode tomar também. Então, eu tenho do Adaptive aqui, para um dia que eu veja que tá muito agitado, que eu tô fazendo muita coisa, que é legal para eu dar uma acalmada. Eu uso ele também tomando a pastilha. E esse aqui, o Balance, a história dele é muito linda, porque ele surgiu para cuidar de pessoas que estavam em cuidados paliativos no hospital. Porque o Dr. Dave, que criou essa fórmula, ele pensou, ele falou, gente, quando as pessoas estão no hospital em cuidados paliativos, é puxado para quem está lá, para o doente, para quem cuida desse doente também. O que eu posso fazer para ajudá-los? Pensou nisso aqui. Esse óleo, ele tem uma cor linda, que ele é meio azulzinho, você vai ver. Ele demora para cair, porque ele tem óleo de coco junto. E ele tem uma corzinha azulzinha. E eu gosto de fazer isso aqui, ó, todo dia antes do banho. Passo aqui atrás, na nuca, passo na testa. Porque quando eu faço isso e vou tomar banho, eu amplifico o efeito do óleo essencial. Muitas pessoas falam assim, nossa, Gi, mas eu passei o óleo, vou tomar banho e tô lavando o óleo. Não, você está amplificando o efeito, porque a água amplifica o efeito do óleo e o vaporzinho do banho também. Você pode também colocar uma gotinha dos óleos calmantes ou dos cítricos que deixam a gente relaxados. Eu gosto sempre de pingar uma gotinha no box. Eu escolho algum olhinho, tem dia que é o eucalipto, tem dia que é a lavanda, tem dia que é o serenity e vou colocando ali. Mas eu quero que vocês entendam que são várias coisas que a gente faz para ter o objetivo que a gente quer. Eu até fiz um lembretinho aqui, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Porque isso que é o que a gente fala de estilo de vida. Outra coisa aqui, ó. Respirar. Respirar, gente, de forma profunda, pausada e suave. O que é de forma profunda? O que é de forma pausada? Eu respiro e seguro um pouquinho. O que é de forma suave? Quando eu solto o ar, basicamente ninguém vai ouvir. Eu vou fazer uma respiração mais forte para você ver, que é... Eu inspiro, tento contar até 4, seguro um pouquinho, pelo menos contando até 4 e solto contando até 4. Mas é profundo, pausado e suave. Então, é isso aqui, ó. Porque eu não estou estressando o meu corpo. E quando eu faço essa respiração profunda, pausada e suave, eu libero o GABA, que é um neurotransmissor muito tranquilo para o nosso cérebro. Nosso cérebro gosta de pausas. Quanto mais pausas eu dou para o meu cérebro, melhor. Lembrando que o óleo essencial de cedro
também é um óleo que permite com que o nosso corpo produza mais GABA, que é altamente relaxante. Então, esse é mais um estímulo que você pode dar. Eu vejo aqui em casa, às vezes o meu marido, quando ele fala que ele não está dormindo bem, eu pingo uma gotinha de cedro na camiseta dele do pijama e ele fala que ele dorme bem melhor, porque ele relaxa, ele deixa com que você tenha um sono mais profundo. Então, lembre de respirar. E tem um ditado oriental que fala que o homem que coordena a sua respiração coordena todas as suas emoções. Então, tá agitado, tá irritado, tá nervoso, tá mais para baixo? Respira. E se você procurar no meu YouTube, tem vários vídeos que eu ensino a respiração para quem quer se energizar, para quem quer acalmar, porque basicamente, quando eu puxo o ar, isso a gente aprende no yoga, eu inalo prana, que é energia, então quando eu quero principalmente energizar, tá com sono, bocejando muito, inspire. E quando eu solto o ar é quando eu vou relaxar e baixar a minha ciclagem cerebral. Isso é muito importante. Então você tá entendendo que são várias coisas, que é isso que a gente chama estilo de vida. Então aqui eu falei de respirar, do sono, das telas, da água. E eu vou te falar uma coisa que parece boba, mas faz toda a diferença. Quando você for tomar qualquer água, agradeça essa água. E se você lembrar, abençoe esta água, porque você tem a capacidade de mudar a molécula dessa água e ela se torna um medicamento para você. Tem médicos que fizeram muitos estudos sobre isso. O senhor Masaru Emoto, que eu já tive a alegria de estar com ele em eventos, e ele fala sobre isso. O simples fato de você olhar para a água e falar muito obrigado e tomar, você já mudou a molécula, e ele foi estudando isso, ele tem microscópios, hoje continuam com o estudo dele, ele tem microscópios super poderosos que mostram o quanto isso muda. Então, eu sei que é um vídeo que ficou mais longo, mas se você quer cuidar do seu cérebro, da sua saúde, você precisa entender que existe tempo. E outra coisa que tá faltando pra gente é a gente ter tédio, é não fazer nada. O tédio, ele é altamente curativo, a gente tem que parar de querer ter estímulo o tempo todo. Então, sabe, de você ficar ali olhando pro céu, pensando na vida, tá faltando isso pra gente. E dar as pequenas pausas, quer seja num passeio. Ai, eu não consigo tirar férias. Mas vai ali, ó, aqui em Limeira a gente tem a hípica, vai na hípica, caminha ali, observa, seja grato pelas coisas, porque tudo isso faz parte do estilo de vida para quando a gente quer estar bem. Então eu espero ter trazido luz para você e mostrar para você, porque realmente eu tava falando, gente, o que será que é isso? Daí eu entendi que era o climatério, que eu estou cuidando do meu climatério usando vários óleos essenciais aqui e suplementos também para isso, mas quando eu realmente escolhi, decidi desacelerar, parar de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu senti muita diferença. Então, o estar presente no momento presente faz toda a diferença para a nossa saúde cerebral, e quando você potencializa com os suplementos, com o ômega, tomando água, com os óleos essenciais, mais ainda que você vai ver resultado. Fez sentido para você? Esteja no nosso grupo Leve por Natureza, que é para as pessoas que querem ter leveza no metabolismo, para aprender a fazer jejum, porque jejum, gente, não é só uma graça e não é só uma modinha. Um dos médicos, esse médico ganhou Prêmio Nobel de Medicina, e ele mostrou que quando você fica muito tempo sem comer, é altamente curativo para o corpo. Hoje eu postei no nosso grupo mostrando que pegaram 2 ratinhos da mesma ninhada e um ratinho deram uma boa dieta para ele, o outro deu uma dieta rica em açúcar. O ratinho fica quase que retardado, demente, porque ele não consegue fazer as funções dele, enquanto esse ratinho aqui, que tem uma dieta com comida de verdade, não sofre. Tanto que a demência é considerada hoje um outro tipo de diabetes. Então, quando a gente faz o jejum, a gente cria um estado de autocura, autofagia. A autofagia é comer o nosso próprio corpo, consumir células nocivas no nosso organismo, e a gente cria baixa insulina, um monte de coisa boa.
Por isso, se fez sentido para você, esteja no nosso grupo Leve por Natureza, esteja no nosso, a gente faz um acompanhamento de 5 dias com um médico muito legal que ensina as pessoas a fazerem o jejum e mostra a importância e relevância disso, de comer comida de verdade, de fazer jejum. E jejum, gente, não é nada muito louco. Se você jantar mais cedo, se você jantar 7 horas da noite, tomar o seu café 9 horas da manhã, você já fez 14 horas de jejum. Então não é nada impossível, é muito fácil. Hoje eu faço jejum de 24 horas, mas eu fui aprendendo como entrar no jejum, como sair do jejum, e tudo isso a gente vai dando esse suporte para as pessoas. Então, se você quer, como eu, ter muitos dias de vida, mas ter muita vida em cada um desses dias, seja bem-vindo e vem fazer o seu atendimento em naturopatia integrativa, porque tudo isso vai ser feito ainda mais especificamente para você. Eu sou a Gi do Espaço Energia Vital, de coração. Daqui eu invoco para você bênçãos de paz, amor, saúde e abundância. Abundância de dias bem vividos, de noites bem dormidas, de uma boa digestão, de você dar boas risadas, de você ter coisas para ser grato todos os seus dias, porque eu tenho a certeza que isso vai te trazer uma vida leve por natureza. Eu, Agi do Espaço Energia Vital, agora me despeço de você. Vem com a gente no nosso grupo Leve por Natureza e para você eu digo tchau.